Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal no YouTube. E hoje é dia de Cruzos, né? Cruzos é o quadro que se propõe, justamente como diz o nome, a estabelecer os cruzamentos, né, os encontros, e a partir desses encontros uma abertura de caminhos, de possibilidades. Antes da gente começar esse quadro que é muito especial, eu quero te pedir para que, se você quiser, para que se inscreva no canal, para que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com as pessoas que você acha que são importantes para receber essa mensagem, que é importante ouvir essa mensagem desse vídeo. E é um prazer ter você aqui. E hoje é um dia muito especial e eu falo que é um dia muito especial porque eu vou receber aqui duas pessoas que eu considero da maior importância para o Brasil, para o mundo, e particularmente são importantes para mim também, porque aprendo muito, já há muito tempo, não só com o que eles produzem, com seus escritos, mas também com a vida de cada uma dessas pessoas que aqui está. Eu falo de Leonardo Boff e de Ailton Krenak. Quero apresentá-los rapidamente, embora eles dispensem apresentações, dado o trabalho que realizam e dado o prestígio que têm. Mas acho que é importante reforçar isso. Começando pelo Ailton Krenak. Ailton Krenak é uma figura fundamental da luta histórica dos povos indígenas e também na batalha pela preservação da terra. Em 1985, ele fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena e, através de emenda popular, garantiu a sua participação na Assembleia Nacional, que elaborou a Constituição Brasileira de 1988. No mesmo ano, também participou da fundação da União dos Povos Indígenas, a UPI, de alcance nacional. Em 2019, escreveu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que propõe uma nova forma de consumo, uma nova forma de existência, na verdade, uma visão que faz com que nós, seres humanos, sejamos vistos como parte do mundo, como integrantes do mundo. Em 2020, lançou A Vida Não é Útil, um compilado de entrevistas e lives dadas por ele durante o período da pandemia. E no livro destaca a ideia de profunda desconexão do ser humano com o seu planeta. O líder nasceu na região do Vale do Rio Doce, onde fica localizada a terra indígena Krenak, onde rompeu-se o barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão, da mineradora Samarco. Esse crime corporativo inundou de metais pesados a bacia do Rio Doce, considerado o avô dos Krenak. Desde então, não há vida ao longo dos 600 quilômetros de rio. Quero também aqui apresentar Leonardo Boff, que é conhecido pelos seus trabalhos sobre a teologia da libertação. A relação entre fé e política se torna inextrincável. O pensador é responsável pela Carta da Terra, documento publicado em 2000 com a participação de 100 mil pessoas de 46 países e que expressa o novo estado de consciência da humanidade, de que a Terra não é só o lugar onde habita o ser humano. E assessora as comunidades eclesiais de base, para os quais prega a luta por uma sociedade mais justa e humana em favor da justiça social. Então, com essa brevíssima apresentação, brevíssima, porque eu podia ficar falando aqui muito tempo sobre os dois, eu tenho a honra de receber aqui Ailton Krenak e Leonardo Boff. Bom dia, Silvio. Eu estou falando com você daqui da Reserva Indígena Krenak, na região do Médio Rio Doce, Minas Gerais. Eu não sei se de vez em quando vocês vão escutar um buzinaço. Essa buzina é do trem da Vale, que passa 500 metros daqui da margem do rio, levando as nossas montanhas para outro lugar. Acho que eles estão cumprindo aquela profecia de que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, as montanhas de Minas estão indo para outro lugar. Eu não sei se cumprindo a profecia de Maomé. Bom dia, Leonardo. Que bom poder estar com você aqui e com o Silvio, para a gente conversar um pouco sobre essa transmigração de montanhas no planeta Terra. Muito bom, obrigado Ailton. Leonardo? Uma grande alegria de reencontrar o Ailton Krenak, que eu acho que é um dos grandes pensadores nossos de ecologia e política, que faz a ponte entre o saber originário e o saber da ciência, o saber dominante hoje, e convocando a nós a seguir as grandes intuições que as culturas originárias vivem com relação à natureza, sentindo-se parte da natureza e não donos da natureza, e também nos alertando
que, se nós não mudarmos, a Terra vai mandar mais vírus. E até um próximo pode ser letal, levar grande parte da humanidade, grande parte da biosfera. Então, as advertências que ele, como e outros grandes líderes lá dos Yanomami, são muito sérias. E eles têm mais intuição do que nós, porque estão ligados à vida e à natureza. Eu acho que nós temos que reaprender muita coisa com eles, se queremos dar futuro à nossa civilização. Eu tenho uma visão um pouco pessimista, que é continuar como está, nós vamos ao encontro da nossa própria sepultura. Ou mudamos ou morremos. Eu acho que a alternativa é essa. E o Papa, na última encíclica, Fratelli Tutti, diz: nós estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. E ele repete de vez em quando nos Twitter, que todo dia ele bota coisa no Twitter. E essa ele colocou 2, 3 vezes já. Estamos numa emergência planetária. Tomem cuidado. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Eu acho que isso combina muito com o discurso dos povos originários, da Vila Yanomami, com Ailton Krenak. E, por caminhos diferentes, ele chega à mesma conclusão. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para os dois aqui. Queria discutir a ideia de humanismo, né? Porque o Krenak, ele fala uma coisa muito interessante no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, dizendo que os povos indígenas estão acostumados a resistir ao humanismo. E se a gente for pensar nessa ideia de humanismo, é uma ideia-chave do pensamento moderno, justamente daquele chamado pensamento ocidental, né? Ou seja, mas é a ideia justamente de que a ideia de humanidade, tal como projetada a partir da filosofia moderna, do pensamento ocidental, é uma ideia construída politicamente e que resultou justamente numa noção única de humanidade que irradia de Europa para os outros lugares do mundo. Então, a grande questão é a seguinte, começando pelo Ailton: o que significa resistir ao humanismo e quais alternativas que nós temos para pensar a noção de humanidade que não seja pensando humanidade a partir desta irradiação da chamada civilização ocidental, né, cujo humanismo é a imposição de parâmetros, inclusive parâmetros destrutivos, como falou o Leonardo há pouco, né? Então, Ailton, começando, quais seriam as alternativas a essa ideia de humanismo que, de certa maneira, se naturalizou e que se coloca como a única alternativa para que nós possamos construir uma dinâmica positiva, uma dinâmica que não nos leve à destruição? Os povos originários não aceitam esse comando do especismo humano. O Eduardo Viveiros de Castro insiste em que esses povos têm alguma coisa que ele chama de perspectivismo ameríndio. O que seria perspectivismo? É ver o mundo a partir de olhares, por exemplo, de uma lagartixa, de uma árvore, de uma onça, ou mesmo do vírus que todo mundo quer matar, que está circulando por aí. Quer dizer, o especismo humano está sempre a fim de matar alguém, muitas vezes a si mesmo. Então, esse especismo ele é evitado pelos povos originários, evitado. É evitado como um contágio, porque nós queremos compartilhar uma perspectiva de mundo compartilhada com o vento, com o fogo, com a terra, com o ar. Alguém pode achar que isso é animismo, mas não é, não. É um perspectivismo amplo e uma cosmogonia que articula essa presença dos seres humanos com outras entidades. Então, é bom a gente abrir a perspectiva quando a gente fala de humanismo. De que humanismo nós estamos falando? Dos donos do clube? Os donos do clube adoram o humanismo. Porque existe 70%, 80% dessa gente que se chama humanos no planeta que vive em condições de abandono, de desprezo. Eles são bombardeados, são triturados, são execrados
E, quando é necessário, uma dessas instituições que vocaliza a humanidade chama a todos de humanos. Parece que também existe uma disposição assim de vez em quando, fazer uma média. Quando o bicho pega, nós somos uma humanidade. Mas assim que relaxa, é pau na geral. A gente discrimina índios, negros, judeus, gays, gênero, raça, cor, classe. No final do século XIX, virando o século XX, uma marca muito definitiva era a questão da luta de classes. Então, naquela divisão, luta de classes, vamos dizer que todos os pobres cabiam lá dentro. Quando virou o século XX, a caçamba despejou os pobres todos em algum buraco e acabou esse papo de luta de classes. O que existe agora é o clube. Ele não permite nenhuma mobilidade. Essa ideia de mobilidade social que as revoluções, que as revoltas sociais traziam até o século XX, elas foram esterilizadas. Da mesma maneira que a gente vive num planeta agora sanitarizado, uma tentativa de fazer uma coisa sanitária em torno da Terra, um cinturão sanitário, nós também experimentamos uma jogada anterior, que foi um cinturão sanitário em torno da possibilidade de questionamento dos lugares que cada um dos povos, de diferentes histórias no planeta, poderiam ter. É interessante o que o Ailton falou agora, porque eu tenho insistido muito na ideia de que é só compreendendo essa confluência entre os povos da diáspora e os povos indígenas, os povos originários, que nós podemos entender, por exemplo, a questão racial no Brasil. Tenho insistido muito nisso. Não se pode olhar olhar de maneira separada, de maneira excludente essas possibilidades. Agora, Leonardo, o que é esse humanismo a que todos se referem? Esse humanismo que, não à toa, tem origem, né, no século XVI, fundamentalmente, e que abre as portas para a chamada modernidade e que desencadeia um processo de rejeição de tudo aquilo que não se refere ao modo de vida tal como ele é construído a partir de Europa, né? Tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista também das relações econômicas. Ou seja, como é que a gente pensa o humanismo a partir de um outro lugar, né? Eu, fundamentalmente, vou na mesma linha do Krenak. Eu acho que o Ocidente, a partir dos pais fundadores do nosso paradigma, que é Descartes, que é Francis Bacon, que é Newton, eles elaboraram um antropocentrismo, um humanismo antropocêntrico, que só o ser humano. Inclusive, Descartes diz claro, o ser humano é dono e senhor da natureza. Ela é uma resistência, é um objeto que está ali. É um baú de recursos e só tem valor na medida que se destina ao ser humano, não tem valor em si mesmo. E aí estabeleceu o ser humano como senhor sobre a vida, sobre os povos, sobre as culturas, e impõe o seu modelo para o mundo inteiro. Isso ficou claro até quando a Revolução Francesa declara os direitos do cidadão, diz todo homem tem direitos. Agora, é o mérito de dizer todos os homens. Agora, tem um defeito de pensar só os homens, não as mulheres, não os negros, não os outros. Os indígenas e negros tiveram que lutar anos, dezenas de anos, para serem reconhecidos como humanos. As mulheres, até hoje, estão lutando ainda. A França só permitiu, em 1934, que as mulheres votassem. Nós, no Brasil, chegamos antes, em 1932. Então, era um conceito concentrado no homem, mas o homem macho, o homem humano, o homem sem a mulher, decretando que ele é senhor sobre tudo, sobre a vida, sobre todas as coisas, ele tem um instinto de morte, não aceita, não sabe dialogar e não recolhe alternativa, ele destrói as alternativas. Eu acho que a grande novidade da nova encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, é dizer, temos o paradigma do dono e senhor, que produziu muitas vantagens para nós.
o antibiótico, nos levou até a Lua, nos trouxe de volta, mudou a face da Terra, mas a razão ficou irracional, ela ficou destrutiva, ela se considerou como última instância, rebaixou, desconheceu a razão sensível, cordial, que é muito mais antiga, tem 220 milhões de anos. Essa razão intelectual nossa, que estamos usando agora, ela tem 8, 9 milhões de anos, a outra tem 220. Quando surgiram os mamíferos, aí surgiu o sentimento, o cuidado, o amor. E hoje nós vimos o desgarramento da razão sensível com a razão intelectual. Nós vemos o desastre, mesmo nós aqui no Brasil, não nos movemos. O Bolsonaro é a expressão suprema da racionalidade moderna, que vê indiferente a morte de 360 mil pessoas, não importa para ele, não sente, falta coração. Nós temos que unir as coisas. Aí que o Papa, na sua encíclica sobre o cuidado da casa comum, diz: devemos escutar com coração os dois gritos. O grito da terra, que é a ecologia, e o grito do pobre, que é a parte social. Se não unirmos os dois, não vamos sair dessa situação. Então, eu acho que a proposta que ele faz é extremamente revolucionária. O paradigma dominante do dono, da dominação, e só homem, e homem branco, que despreza o negro e ele os pobres e marginalizados. O Gessé Souza mostrou claro isso nos livros dele, especialmente A Elite do Atraso, como o desprezo que eles tinham ao negro escravizado, eu não digo escravo, negro escravizado, que é outra coisa, transferem ao pobre hoje. Por isso o pobre é estigmatizado, é rejeitado, e muito mais os indígenas, as mulheres, estão fora. Então, a esse paradigma do homem senhor e dono, ele propõe o paradigma do irmão e da irmã. Nós todos somos irmãos entre nós, e nada mais que irmão, mas não só entre nós, também com a natureza. Somos donos irmãos das plantas, dos animais, de todas as coisas. E aqui eu acho que nós coincidimos com a visão dos povos originários, que eles entendem a natureza como um prolongamento do seu próprio corpo, entendem a unidade sagrada da cadeia da vida, a vida que está nessa formiguinha que está andando aí, a vida que está em mim. Essa é uma visão revolucionária. Ou a gente faz isso, abandona a dominação, a destruição, ou a gente não tem futuro. Mas não quero terminar minha fala inicial aqui sem lembrar aquilo que a maioria não sabe, e é um escândalo, que quando Dom João VI veio ao Brasil, logo depois decretou uma guerra de extermínio aos Krenak, do Vale do Rio Doce, porque diziam que eles são incivilizáveis, não podem ser evangelizados, têm que ser exterminados. Fizeram uma guerra de extermínio. Eu me admiro que alguns escaparam e, se tivesse exterminado, não teríamos um Ailton Krenak aqui, gente. Então, houve uma guerra oficial contra eles. Quase ninguém sabe. Essa guerra continua, embora não declarada, mas eles continuam. O que o presidente diz, no fundo, é pensar que eles são sub-humanos. E eles têm que chegar ao nosso nível humano. Mas isso é a ideia global. Todos aqueles que dizem gente do bem, eles se julgam gente humana. E os que não são do bem, segundo eles, são sub-humanos, que não têm direitos. Então, é a meritocracia feroz que nega direitos incondicionais, pouco importa a cor da minha pele, a conta que eu tenho no banco ou não, eu sou humano. Então, eu acho o humanismo novo é um humanismo cosmológico, onde você se sente parte da natureza. A natureza não está lá, está aqui, eu sou a natureza. Não só da natureza do cosmos, como os povos originários, nós somos filhos das estrelas, se namoram das estrelas. Então, nós viemos de lá e temos saudade, como diz o Carl Sagan, as nossas viagens espaciais se devem à saudade que nós temos do nosso berço de nascimento, no coração das grandes estrelas. Por isso inventamos foguetes para ir lá,
porque tem uma saudade escondida, que de lá nós viemos, lá é a nossa pátria. Isso é natural aos povos originários. Se sentem filhos das estrelas, se enamoram das estrelas. E nós precisamos resgatar isso, revisitar essas culturas. Eu vivo dizendo, eles são nossos mestres e doutores, porque nos ensinam as coisas da sobrevivência, salvar a vida, salvar a casa comum, sem essa visão que é deles e que mais e mais é a visão da ecologia dominante, nós vamos ao encontro do pior. Bem, meus amigos, eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo por aqui, mas não se preocupe que logo a segunda parte do vídeo do Cruzos com o Leonardo Boff e Ayrton Krenak já vai estar à disposição de vocês. A gente vai poder continuar com essa conversa incrível com esses dois homens fantásticos, esses dois seres humanos incríveis. Então eu vejo vocês na segunda parte do vídeo. A gente se vê. Qual que é a importância da gente pensar essas noções de preservação, manutenção da vida no planeta, construção de um mundo impossível em relação aos mais jovens, aos mais novos, aqueles que vêm depois de nós? O isolamento social não é simplesmente para defender a vida. É isso também, mas fundamentalmente é uma espécie de retiro existencial para a gente se recolher e pensar onde erramos, que mundo nós queremos, como vamos levar essa viagem adiante. Nos Estados Unidos não pode. Você tem que dizer que Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. Essa narrativa é muito conveniente. Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. O resto que se